Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui para o canal. Vejam quão impressionante é esta equação. E elevado a π mais 1 igual a zero. Ele agrega o E da análise, que é aproximadamente 2,718. O π, um número muito conhecido da geometria, envolve o 1 e o 0, que são números muito importantes em matemática, além do I, que representa a unidade imaginária do conjunto dos números complexos. Esta identidade foi desenvolvida pelo matemático suíço Leonhard Euler, que nasceu em 1707 e faleceu em 1783, deixando importantes contribuições para a matemática. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês, utilizando um ferramental de análise matemática, como é que a gente desenvolve e chega a essa conclusão de que E elevado a π mais 1 igual a zero. Vou colocar aqui em modo de tela cheia o material que eu preparei para vocês, tá? Inicialmente, vamos falar sobre a série de Taylor, tá? A série de Taylor para uma função f infinitamente diferenciável no intervalo centrado em A e raio R, tá? É uma importante ferramenta de análise matemática que aproxima uma função em termos de uma série infinita, tá? A fórmula geral é essa daqui. A função tem que ser infinitamente diferenciável, isso significa que você pode derivar essa função quantas vezes você quiser. Eu vou explicar aqui alguns símbolos para vocês. Nós temos uma série infinita de termos dessa forma. Esse f elevado a n entre parênteses representa a derivada de ordem n dessa função, a enésima derivada de ordem n da função. Ela não é a potência enésima da função, tá? É a derivada de ordem n da função. Nós avaliamos em a, dividimos por n fatorial e multiplicamos por x menos a elevado a n. Uma importante consequência da série de Taylor é quando a gente pega o a igual a zero e a gente está diante da série de Maclaurin, né? A série de Maclaurin é a série de Taylor para a igual a zero, o que facilita muito os cálculos, porque vocês sabem que quando a gente avalia uma função em zero, ou ela é zero, ou a gente elimina muitos termos dependendo da variável, dependente da variável, né? E a gente tem essa expressão aqui muito mais simples, né? Precisamos calcular a enésima derivada da função, avaliar em zero e simplesmente colocar aí, né? E a gente tem essa representação em termos de uma série de potência. Eu coloquei para vocês aqui alguns termos representando essa série, né? Olha só. Para n igual a zero, a derivada de ordem zero simplesmente é a função calculada no valor que a gente quer, no caso zero, tá? Fatorial de zero é 1, x elevado a zero também é 1, tá? Então nós temos f de zero e a partir daqui a primeira derivada de f, a segunda derivada de f, a terceira derivada de f, assim por diante, né? Sempre multiplicado por essas potências, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Então notem que nesse sentido a gente pode separar esse somatório infinito em duas séries em particular. Essa daqui, ó. Aquela que contém somente os termos de ordem par. Eu coloquei aqui o valor da função avaliada em zero por uma questão de conveniência. E aqui eu coloquei essas reticências que representam esses termos de ordem par, tanto na potência quanto na derivada. É só você notar, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado e a derivada de segunda ordem avaliada em zero. E esse aqui restante, os termos de ordem ímpar, x ao cubo, x à quinta, tá? E os respectivos termos da derivada de ordem ímpar. Isso significa que a gente pode escrever essas séries aqui, ó. Uma série que representa somente os termos de ordem par, em relação à derivada e à potência, x elevado a 2n, e essa série aqui, cujos termos são as derivadas de ordem ímpar, né? Vezes essas potências, cujo expoente também é ímpar, 2n mais 1, tá? E agora vamos calcular algumas séries de potência, começando pelo cosseno. Para isso, a gente precisa desenvolver uma fórmula geral para a derivada de ordem n dessa função, ou pelo menos calcular essas ordens para x igual a zero. Isso já facilita bastante. Então você sabe que as primeiras derivadas do cosseno, as primeiras quatro derivadas, são essas aqui. A primeira derivada é menos o seno, a segunda derivada é menos o cosseno, a terceira derivada é o seno, e notem que a quarta derivada é o cosseno. Ou seja, se você pegar o seno e derivar 4 vezes, a quarta derivada volta para o cosseno. Isso não é mera coincidência. Se eu calcular mais 4 derivadas, ó, derivada de ordem 5, 6, 7, 8, quando eu calculo mais 4 derivadas, ela volta para o cosseno de novo. Quando eu calculo mais 4, ó, 9, 10, 11, 12, ela também volta para o cosseno. Isso significa, pessoal, que as derivadas do cosseno ou é mais ou menos seno, ou é mais ou menos o cosseno, e além disso, ela possui uma periodicidade de ordem 4 em relação à ordem da derivada. Ou seja, quando você pegar a função cosseno
Derivar 4 vezes, ela volta para o cosseno. E além disso, a gente destaca aqui na cor vermelha, olha, o menos o seno e aqui o seno, que corresponde às derivadas de ordem ímpar, ó. 1, 5, 9, 3, 7 e 11. Por outro lado, o que está na cor azul é o menos o cosseno ou o cosseno representando as derivadas de ordem par. E a gente pode fazer esse resumo aqui, ó. As derivadas de ordem par do cosseno são mais ou menos o cosseno. E as derivadas de ordem ímpar, destacada aqui na cor vermelha, são mais ou menos o seno. Isso facilita bastante porque quando você atribuir o x igual a zero, tendo em mente a série de Maclaurin, a gente vai ter mais ou menos 1 ou 0. É o que está acontecendo aqui, ó. As derivadas de ordem par, que são cosseno, quando você pegar o cosseno de zero dá 1. Ou seja, esse resultado dá mais ou menos 1. E a gente representa genericamente dessa forma, menos 1 elevado a n. Por outro lado, aquelas que são de ordem ímpar são seno, e o seno de zero é zero, portanto, a gente tem aqui as derivadas de ordem ímpar calculadas em zero igual a zero. Isso significa, como conclusão, que a série de Maclaurin para o cosseno possui somente termos de ordem par, de acordo com a seguinte representação. Está aqui, ó. O cosseno de x, isso aqui é aquela série de Maclaurin, onde a gente pegou somente os termos de ordem par, porque os termos de ordem par não se anula. Ele dá menos 1 elevado a n. Está aqui, ó. Então, nós temos menos 1 elevado a n. E aqui eu coloquei para vocês alguns termos dessa série. Ó. 1 menos x ao quadrado sobre 2, mais x a 4 sobre 4, menos x a sexta sobre 6 fatorial, e assim sucessivamente, contendo termos somente de ordem par, alternando entre o mais e menos. A título de curiosidade, se você pegar x igual a zero aqui, olha, você vai zerar todos esses termos, tá? Todos esses termos que estão aqui, e resta o 1, comprovando que, de fato, o cosseno de zero é 1 através dessa ferramenta de análise, tá? Agora vamos para a função seno. As primeiras 4 derivadas do seno são cosseno, que é a primeira, menos o seno, que é a segunda, menos o cosseno, que é a terceira, e o seno, que é a quarta. Ou seja, de modo análogo ao cosseno, o seno também vai possuir uma periodicidade de ordem 4 em relação a essa repetição de derivadas. Tá? Olha só aqui, continuando. As 4 na sequência, cosseno, menos o cosseno, seno, e as outras 4 também. Como uma pequena diferença em relação ao caso anterior, porque aqui, as que estão na cor azul, é o cosseno ou menos o seno, e representa as derivadas de ordem ímpar, 1, 5, 9, 3, 7 e 11. E aqui na cor vermelha, nós temos o menos o seno e o seno representando as derivadas de ordem par, diferentemente do que aconteceu com o cosseno. Então, está aqui, ó. As derivadas de ordem par, que eu coloquei aqui na cor vermelha, são mais ou menos o seno, e as derivadas de ordem ímpar são mais ou menos o cosseno. Ou seja, as derivadas de ordem par dentro da série de Maclaurin vão se anular, porque quando eu colocar o x igual a zero, o seno de zero é zero, e, portanto, vai ter somente termos de ordem ímpar para a representação do seno em termos dessa série. Então, está aqui, ó. As derivadas de ordem par avaliadas em zero dá zero, porque o seno de zero é zero, e as derivadas de ordem ímpar vai dar menos 1 elevado a n, representando mais ou menos 1, porque o cosseno de zero é 1. E aí a gente tem somente mais ou menos aqui, né? E, portanto, a função seno em série de potências, como conclusão, contém somente termos de ordem ímpar. E a gente consegue escrever isso aqui, ó. Simplifica bastante aquela separação que nós fizemos no início, considerando termos de ordem ímpar e termos de ordem par. E o seno possui essa representação em termos de uma série. Menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial, x elevado a 2n mais 1, que possui essa representação aqui contendo termos de ordem ímpar somente. A propósito, a título de curiosidades, nós só temos x aqui. Se x for zero, isso tudo dá zero, portanto, o seno de zero é zero através dessa análise aqui da série, tá? Agora vamos para a função exponencial. Você sabe que a derivada da função exponencial é ela própria. Derivando ela consecutivamente e várias vezes, sempre vai ser exponencial. Ou seja, a função exponencial é uma das poucas funções, se não a única, cuja derivada é igual a ela própria, tá? Coisa que a gente representa dessa forma. A derivada de ordem n de x, exponencial de x, e quando a gente calcula para x igual a zero, dá 1, naturalmente, né? Exponencial de zero é igual a 1. E, portanto, nós temos essa representação aqui em termos de uma série de potência, né? Porque
aquele termo que representa a derivada de ordem calculada em zero dentro da série é igual a 1 para esse caso aqui. Aí nós temos 1 mais x ao quadrado, nós temos todos os termos, tanto de ordem par quanto de ordem ímpar. Agora, o interessante, pessoal, é isso daqui. Quando a gente substitui x por ix, ou seja, eu pego esse x da representação e no lugar dele eu coloco por ix, sabe? Tendo em mente que esse i representa a unidade imaginária, aquela do conjunto dos números complexos em que i ao quadrado é menos 1. E aí eu substituo literalmente, aqui onde tiver x eu substituo por ix, e agora aqui eu faço as contas. Que contas são essas? As contas das potências das unidades imaginárias. I ao quadrado é menos 1, i ao cubo é i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i vai dar menos i à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Portanto, nós vamos ter menos 1 vezes menos 1, que dá 1, e assim sucessivamente. É o que a gente faz aqui, ó. Fizemos todos esses cálculos, tem que ser um cálculo com bastante paciência, bastante cuidado para a gente não errar no final. E aí a gente observa que todos esses termos resultantes, as potências pares, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta e x à oitava, não possuem a unidade imaginária multiplicando. Ao passo que as potências ímpares, ó, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, sempre tem a unidade imaginária multiplicando. Isso nos remete a fazer essa seguinte simplificação. Eu coloquei aqui entre parênteses somente os termos de ordem ímpar dessa representação multiplicado pela unidade imaginária, tá? Tá tudo aqui, ó, bem feitinho. E aqui, aí um pouquinho à esquerda, somente os termos de ordem par, juntamente com 1, sem a unidade imaginária. E o que que isso significa? Que, por exemplo, entre parênteses aqui, nós temos a representação em termos de série para o seno. Veja que interessante. E aqui, essa primeira parte para o cosseno. Portanto, quando a gente faz essa substituição, o e elevado a x é igual a cosseno x mais i seno x, tá? E aí a gente tem essa conclusão belíssima de que a exponencial de x é igual a cosseno x mais i seno x. É muito impressionante isso, a gente representar uma função exponencial com um número complexo em cima, a gente obtém uma representação em termos de uma função periódica, funções periódicas que, no caso, são os senos e cossenos. Por fim, eu quero provar que o e elevado a π mais 1 é igual a zero. Para isso, naquela expressão anterior, eu substituo x por π, então eu vou ficar com e elevado a π, é cosseno de π, mais i seno de π. O cosseno de π é menos 1 e o seno de π é zero. Fazendo as contas aqui direitinho, eu vou ter menos 1 mais zero, né? E simplificando tudo, eu obtenho e elevado a π mais 1 é igual a zero, provando o que nós queríamos demonstrar, né? Uma belíssima contribuição da análise para provar também essa belíssima equação. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, seu like, deixe sua sugestão também. Isso é muito importante para o engajamento aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.